A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Olá, meu amigo, aqui é o seminarista Cássio. E aqui o seminarista Vinícius. Nós estamos começando uma empreitada para desbravar os documentos do Papa, 2 documentos específicos. A carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, do ano de 2015, e também a Laudate Deum, lançada pelo Papa, a exortação apostólica, nesse ano de 2023. O nosso objetivo é estudar detalhadamente esses documentos a partir da reflexão, leitura e análise de alguns convidados que vão estar com a gente nos próximos dias. O Papa Francisco escreve estes documentos a partir do magistério da Igreja. Os papas que o antecederam, as conferências episcopais espalhadas pelo mundo também dão a sua contribuição e aparecem no documento. E o Papa Francisco, claro, traz a influência e a inspiração bíblica para a produção destes documentos. E também inspiração na vida dos santos e santas da Igreja, especialmente São Francisco de Assis. Antes de tudo, antes de começar o documento, ele quer mostrar e dar para nós um modelo do espírito que ele quer gerar com esses documentos. Para isso ele vai apontar São Francisco de Assis. Por quê? São Francisco de Assis, ele foi um santo em muito contato com a natureza, que vivia em comunhão com a natureza, porque enxergava Deus na natureza. Por isso, é muito comum nós vermos e tratarmos São Francisco como o intercessor dos animais, o cuidador da natureza, porque ele olhava para a natureza, cantava, louvava os louvores de Deus, porque nela via a face de Deus e via o amor de Deus por ele. Não via como nós olhamos para a natureza e vemos um material, um objeto que precisa ser transformado, um problema que precisa ser resolvido, mas via uma ponte, levava para Deus, e isso ele usava para que se aproximasse de Deus. Místico que era, usava da natureza e dos pobres para que Deus fosse louvado por meio deles. O Papa Francisco acena que todos nós, todos os seres humanos, crentes e não crentes, precisamos estar unidos por uma preocupação comum. Portanto, tanto nós, católicos, como os nossos irmãos protestantes, todos os cientistas, filósofos, teólogos, organizações sociais, lideranças mundiais, todos nós temos que estar atentos e preocupados com a situação dos nossos ecossistemas, da nossa casa comum. O apelo de Francisco é unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Todos nós precisamos manifestar esse apreço pelo cuidado com a casa comum. Para isso, é preciso renovar o diálogo sobre como estamos construindo o futuro do nosso planeta. O Papa Francisco, na Laudato Si, trabalha em 6 capítulos, assim como na Laudate Deum. No primeiro capítulo, o Papa vai tirar um retrato da sociedade e também do mundo que nós vivemos. As consequências da crise climática, a questão da água, da poluição e como toda a depredação ambiental provoca uma degradação na dignidade da vida humana e uma deterioração das relações sociais. No segundo capítulo, Francisco vai buscar no Evangelho, especialmente na tradição judaico-cristã,
de criação do mundo, a inspiração, a luz para iluminar a nossa realidade. No terceiro capítulo, vai buscar as causas profundas da realidade ecológica que nós vivemos, identificando a raiz antropológica da questão, ou seja, o problema está na ação do homem, no modo como ele está em contato com a natureza e como ele escraviza o meio ambiente. No quarto capítulo, Francisco vai mostrar para nós como uma ecologia integral é possível, como ponto de referência para mudarmos a situação que nós vivemos. No quinto capítulo, vai propor vários diálogos para nos encontrarmos, orientar as nossas ações. E por fim, encerrando a Laudato Si, no sexto capítulo, o Papa vai tratar da educação e da espiritualidade ecológicas, mostrando para nós que o cuidado com a natureza, o cuidado com o ambiente, com a fauna e com a flora, faz com que, uma vez preservando as criaturas, nós possamos criar uma relação de aliança com elas. E a partir da contemplação das criaturas, possamos chegar ao Criador delas, promovendo uma relação de transcendência, fazendo com que nós, seres humanos, possamos acessar o divino através da sua criação. A Laudate Deum é um contínuo apelo do Papa para revigorar as propostas que ele fez na Laudato Si. O Papa analisa que nós tivemos poucos avanços de 2015, quando ele escreveu a Laudato Si, para hoje, para 2023. Ele reforça a questão da crise climática global, reforça o crescente paradigma tecnocrático, mostrando que a tecnologia está completamente desassociada da dignidade do ser humano. Ele ressalta que a política internacional é completamente frágil e mascara os problemas ecológicos, assim como as conferências sobre o clima estão falidas. Por fim, fechando a Laudate Deum, o Papa vai dizer para nós das motivações espirituais que devem inspirar a nós cristãos a termos cuidado com a casa comum. Como diz o Papa no último parágrafo do documento, louvar a Deus é o título desta carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Toda a criação está interligada. A mais tenra criatura, se for perdida, fará falta para todos nós. Que nós possamos, então, desbravar esses documentos do Papa Francisco. Agora que já temos uma visão panorâmica de tudo que iremos tratar, nós iniciaremos com 2 semanas. Hoje, o primeiro dia, dia 20, teremos de hoje a sábado áudios no YouTube falando sobre a Laudato Si. Também teremos postagens no Instagram. Na semana do dia 27, nós teremos a mesma coisa, os áudios no YouTube e as postagens no Instagram, tendo como essas postagens textos, imagens e vídeos, para que esses 2 documentos possam chegar de uma maneira boa nos nossos corações. Então, nós esperamos a participação de todos vocês. Interagem, curtam, compartilhem, levem as formações para quantos grupos vocês quiserem, porque quanto mais pessoas tomarem consciência sobre o nosso cuidado com a casa comum, a realidade em que nós vivemos, mais ações concretas poderão chegar e melhorar a nossa relação com o ambiente. E assim, podemos viver no nosso planeta assim como Deus sonhou. Criador, criação e criaturas, todos vivendo em plena e perfeita harmonia. Deus sonhou para todos nós. Contamos com vocês. Até mais, fiquem com Deus. São Francisco de Assis, Rogai por nós.